Pânico aí na família Bolsonaro e até no advogado do Bolsonaro. Ó, o advogado do Bolsonaro foi ontem na Globo News tentar aí defender o seu patrão, seu chefe. E eu fico já pasmo com o jornalismo da Globo, que na época em que fazia fake news contra o Lula na Lava Jato, nunca chamou o Zanin ou alguém ali para explicar a versão do Lula. Era sempre gente para atacar e fazer uma cobertura 24 horas anti-Lula. Mas quando é o Bolsonaro, com todas as provas do crime que cometeu, já é a 40ª vez que o advogado do Bolsonaro vai na Globo para tentar defender seu cliente. A nossa sorte é que o advogado do Bolsonaro é muito ruim. Sorte nossa! O advogado do Bolsonaro acabou confessando ao vivo que o Bolsonaro tentou dar golpe de Estado. É aquela, né, que eu já falei. Se um cara fala, olha, eu peguei o dinheiro da carteira do outro sem ele ver, mas não é furto, hein? Eu fiz todos os preparativos pro golpe, mas não é golpe, hein? É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Pois bem, deu ruim aí para advogado do Bolsonaro, eu vou mostrar já já o vídeo dele aí, passando vergonha na Globo. Só que a coisa piora. Por quê? Porque também sai notícia de que o Eduardo Bolsonaro está em descredibilidade com seus pares no PL. Políticos aí do PL ficaram bem bravos porque o Eduardo Bolsonaro prometeu a eles que os Estados Unidos anunciariam sanções contra o Alexandre de Moraes no fim de maio. Fim de maio quer dizer o seguinte, antes da fase de depoimentos no Supremo Tribunal Federal, no caso do golpe. Já teve a fase de depoimentos e não teve sanção alguma contra o Alexandre de Moraes. Também ficou descredibilizado porque ele disse que as sanções seriam muito duras e que podiam pegar até outros ministros do STF. Ameaça essa que foi feita pelo jornalista Capelli do Metrópolis. Ele ali fez uma matéria sem fonte dizendo que o Trump, a Casa Branca, estudava ali impor sanções a esposas de ministros do STF. Quer dizer, o cara é porta-voz de bandido, esse jornalista. Tá dando a versão aí do bandido tentando ameaçar os juízes do caso contra o pai dele. É isso, tá? O bandido, no caso, é Eduardo Bolsonaro. Não se concretizou absolutamente nada do que falou Eduardo Bolsonaro a seus pares e nem do que ele usou aí seus porta-vozes na imprensa para falar. E aí ficaram descredibilizados. Para piorar, o PL já começou aí a encomendar pesquisas para o Senado. E ficaram surpresos com uma coisa. O Haddad, ele, contra o Eduardo Bolsonaro, ele empata, tem empate técnico. O Eduardo Bolsonaro não falar as porcentagens porque pesquisas que não são cadastradas no TSE, não pode se divulgar toda a pesquisa, é crime eleitoral. Porém, eles vazam aí para jornalistas, e muitas vezes os jornalistas vazam a pesquisa inteira com as porcentagens e tudo. Depende aí do ânimo do jornalista. Como nesse caso vazou numa jornalista bolsominion, ela não falou a porcentagem de cada um nessa pesquisa, nem quem eram os candidatos, mas falou ali que foi um baque no PL o fato de que o Haddad fica 4 pontos a menos que o Eduardo Bolsonaro na pesquisa, sendo que a margem de erro é de 3 pontos para cima ou para baixo, ou seja, pode ser que o Haddad seja até na frente do Eduardo Bolsonaro. O maior baque foi pelo fato de que o Eduardo Bolsonaro está produzindo muito conteúdo ultimamente nos Estados Unidos, ele todos os dias. Bom, se você pensar o trabalho dele, o cara ganhou 2 milhões de reais do papai dele para ficar ostentando nos Estados Unidos. Aí 2 minutos por dia, ele pega uma câmera, faz assim, grava qualquer porcaria e posta lá nas redes sociais. Só que antigamente, nem esses 2 minutos por dia ele fazia, porque ele ia para Brasília e os editores lá, os assessores dele faziam conteúdo das falas que ele tinha lá em Brasília. Seja no plenário, para a imprensa ou em alguma comissão da Câmara. Agora ele tem que fazer o conteúdo e ele tá percebendo que ele não viraliza tanto assim não. E o problema é que ele fazer o conteúdo, ele achou que, eu vou agora fazer conteúdo só para as redes sociais, não preciso perder meu tempo indo para Brasília, indo para não sei onde, só viajo aqui turisteando pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, então não tem problema, vou fazer conteúdo, vou viralizar e vou me alçar aí à presidência da República. E a primeira pesquisa, que foi o BAC, foi na semana passada, eu falei aqui em vídeo, mostrou que o Eduardo Bolsonaro estagnou na pesquisa para a presidência da República. Essa sim registrada no TSE, o Eduardo Bolsonaro ficou com 34% de intenção de voto e todos os outros candidatos bolsonaristas ganharam pelo menos 1 a 3% na pesquisa, comparando com a pesquisa anterior de 2 meses atrás. 2 meses exatamente aí, o Eduardo Bolsonaro tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, então o tempo em que maturou aí a instância dele nos Estados Unidos, em que ele passou a atacar mais o Alexandre de Moraes,
falar que tinha relação com Trump, que teriam sanções, etc, etc. Então ele pensava, pô, vou ganhar alguns pontos. Ele imaginava, e o PL também, que o Eduardo Bolsonaro ia ganhar mais pontos que os outros, mas não aconteceu. Ele foi o único que estagnou na pesquisa direta, ele contra o Lula. Está estagnado. Então deu ruim para ele. Se todos estão ganhando, ele está estagnado, quer dizer que na verdade ele está perdendo. E aí na pesquisa para o Senado, as pesquisas anteriores não tinham ali não vazava muita coisa, até porque falta muito tempo. Uma coisa é a presidência da República, que a pessoa pensa mais. Outra coisa é o Senado. Muita gente nem lembra para quem votou em senador na eleição passada. Infelizmente, isso é Brasil. E aí, o Eduardo Bolsonaro não imaginava que o Haddad estaria em empate técnico com ele. O plano do PL era eleger 2 bolsonaristas raiz, talvez um do PL e um do Republicanos, que é o partido aí do Tarcísio, para o Senado em São Paulo. Aí ficariam 2 bolsonaristas raiz. Então saem aí os senadores que estão, porque o que o bolsonarismo está tentando fazer é o seguinte, tirar os senadores da direita, que a imprensa chama de centrão, e colocar bolsonarista raiz no lugar em 2026. Por quê? Porque eles querem ter uma maioria no Senado para bater de frente com os ministros do STF. O plano do governo Lula, que você vê, é por isso que a imprensa fecha com a extrema-direita. Por quê? Porque aí a esquerda, na sua incompetência de se comunicar nas redes sociais, e é na incompetência da esquerda você que está me assistindo não, ou eu, incompetência do governo Lula, e aí no caso o chefe é o Lula. E também do PT sempre teve essa incompetência aí, olha, os outros partidos de esquerda também, então não é uma coisa, ó, só o Lula não sabe se comunicar, não. Você vê aí que todos os caciques de esquerda pararam nos anos 90. Pois bem, o fato é que aí a imprensa fecha com a extrema-direita, inclusive com fake news contra o governo Lula. Por quê? Porque aí ficamos sempre na iminência de que a extrema-direita vai ter maioria no Senado. E aí qual é o plano do Lula para não deixar a extrema-direita ter maioria no Senado? Fechar com a direita neoliberal, que é aquela direita PSDB. Ou seja, a esquerda vai morrendo, porque a esquerda é obrigada a apoiar a direita contra a extrema-direita. É isso, é exatamente isso que está acontecendo. É só você ver a Câmara dos Deputados, que a maioria dos partidos hoje, que a imprensa chama de centrão, é o que sempre foram partidos de direita, que eram oposição ao governo do PT. Porque eles são de direita, e agora eles são o centrão, alguns fecham com o governo Lula, outros não, mas você vê que o Lula é obrigado a fazer pacto com esses bandidos da direita, para não deixar que a extrema-direita dê golpe no Brasil. E aí, obviamente, tem sempre aqueles que se dizem de esquerda, mas que são a linha alternativa do bolsonarismo, atacando Lula pela esquerda, sempre com mentiras. Porque os ataques que eles fazem nunca se concretizam. O Lula vai fazer tal coisa, o Lula vai fazer tal coisa, o Lula fez tal coisa. Aí você vai ver, tudo que eles falam é mentira. Incrível. Pois bem, no meio disso aí, o Bolsonaro teve um baque, que foi o depoimento dele, que pegou muito mal, já falei aqui em outros vídeos, por vários motivos. Ele chamou os seguidores de malucos, ele convidou o Alexandre para ser seu vice, coisa que você imagina um estadunidense ali, trumpista, olhando o vídeo em inglês e vendo, peraí, por que o Bolsonaro está convidando esse cara para ser seu vice? E chamou ele de meu ministro. Ele não está sendo perseguido por esse cara, pô? Você não está pedindo sanção a esse cara por perseguição? Ah, não, ele está querendo expor que o cara, na verdade, ele está perseguindo. Pô, eu não entendi essa aí, não. Imagina os estadunidenses. Não vão entender nada. Tudo isso irritou os bolsominions. O fato também dele pedir desculpa ao Alexandre de Moraes várias vezes. Pô, ele não está sendo perseguido, o que ele está pedindo desculpa? Aí o Bolsonaro mandou seu advogado à Globo. Ele tem ali aberto na Globo. O Bolsonaro tem sempre ali uma porta aberta na Globo para mentir. Então ele não vai, Bolsonaro, porque ele fala Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo. Mas a gente sabe, eu sei, você sabe que o Bolsonaro só foi eleito graças à Rede Globo, que plantou todo o ódio contra o PT por muitos e muitos anos, fez ali parte direta no golpe de Estado e na prisão do Lula, que era a segunda fase do golpe, e apoiou ampla e irrestritamente o Bolsonaro em 2018. Fez uma cobertura criminosa a favor do Bolsonaro, a ponto de deixar o Bolsonaro soltar fake news no Jornal Nacional e o William Bonner demorar 4 anos para desmentir o Bolsonaro. 4 anos lá do kit gay nas escolas para criancinhas. Lembra disso? O William Bonner nunca desmentiu. Aliás, desmentiu 4 anos depois. Pois bem, e não foi no Jornal Nacional, e sim numa entrevista, ou seja, ficou por isso mesmo. Pois bem, eis que o advogado do Bolsonaro foi lá na Globo News tentar aproveitar o seu tempo livre ali, a sua porta aberta que tem na Globo. Só que colocaram ele para falar, não no programa que ele mais gostaria, e sim no do Otávio Guedes. E o Otávio Guedes não tá deixando aí barato para bolsonarista, não. Se ele tivesse falado aí, advogado do Bolsonaro, em algum outro programa, talvez
tivesse passado menos vergonha, mas aí deu ruim pra ele, olha só. Com vocês aqui o Bueno até fala bem, viu, mas olha... Eu tenho insistido nisso, eu compartilho, não vou entrar nem nos pormenores do que seria que foi projetado na tela, as condições, etc, porque para responder satisfatoriamente as perguntas não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem no início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são incuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, aliás, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses atos... Pois bem, ele fala, não, é só se tiver violência, é só se tiver violência que é golpe. O advogado certamente se esqueceu dessas imagens aqui, que mostram ali, algumas não, mas outras mostram ali muita violência, tentaram inclusive quebrar ali, tocar fogo no Congresso Nacional, chegar a espancar um policial, espancar até o cavalo que estava o policial. Aí depois ele tenta falar que, olha, que não se conecta o Bolsonaro ao dia 8 de janeiro, lá teve violência, mas lá não se conecta ao Bolsonaro. Aí deu ruim, né? Deu ruim, porque ele confirma que, e o Bolsonaro confirmou no depoimento, foi por isso que o Bolsonaro mandou o advogado dele na Globo ali para tentar se explicar. Bolsonaro confirmou no depoimento que ele chegou a mostrar na tela para os militares a minuta do golpe, num telão ali. Quer dizer, ele teve ato preparatório. Ele fala, o ato preparatório sem violência não é punível. Só que o próprio Otávio Guedes, aí que deu ruim para o advogado, lembrou ali na pergunta que é punível sim o ato preparatório para golpe de Estado. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências. Isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto? Aí o advogado fala lá que, não, porque não teve violência. O cara planejou tudo, aí deu errado o golpe, aí tentaram a parte violenta só no dia 8 de janeiro. E todo mundo ficou sabendo que eles queriam uma GLO. Então deu ruim, aí o advogado não tá conseguindo defender o Bolsonaro das verdades que o Bolsonaro disse no próprio depoimento, que acabaram se incriminando. Esse é o problema. O Bolsonaro, quando mente, se ferra. E quando ele resolveu, vou falar a verdade em uma coisa em outra, ele se incriminou. Aí ficou ruim. Então temos o panorama que é o Eduardo Bolsonaro estagnado em todas as pesquisas, não tá adiantando nada o showzinho que ele tá fazendo nos Estados Unidos. O Bolsonaro aí tá desmoralizado entre os bolsonaristas, principalmente os mais radicais, que são aqueles que ficaram, que matavam e morriam por ele, que ficaram na frente dos quartéis e tudo mais. E o próprio advogado do Bolsonaro tá tentando aí limpar, passar pano aí para sujeiras que o Bolsonaro fez no próprio depoimento aí, sujeira contra ele mesmo, e não tá conseguindo, tá? Acaba admitindo aí, eu não vou nem entrar no mérito aí do que ele mostrou ou não mostrou, ou seja, já tá admitindo que teve a reunião. O pior é que ele não tem nem mais como mudar de versão, porque se o cliente dele, que é o Bolsonaro, falou em depoimento, ele confessou tudo, não tem como o advogado, mesmo nos autos ali escrevendo, ele tentar desmentir o próprio cliente, porque o depoimento já está nos autos. Uma coisa é o depoimento na fase de investigação, na polícia. Esse depoimento, depois se o cara falar, falei abobrinha, eu vou, na hora do processo, mudar aqui o que eu falei, pode ser mudado. É ruim, pode ser, o juiz pode achar que o cara tá mentindo e dá até voz de prisão e tudo mais, pode ser, mas o cara ainda tem possibilidade de mudar, ou de falar que não lembra, que não sabe, errei ali na polícia e tudo mais. Tem. Agora, quando ele no depoimento, já na audiência, no processo, ele fala alguma coisa, aí já era. Aí não tem mais o que fazer. Então o advogado do Bolsonaro tá em pânico, falando, ferrou. O dia aí, a quarta-feira a terça-feira foi aí o pior dia possível para ele. Terça e quarta, né? O do Cid e o do Bolsonaro. Foram os piores dias possíveis, porque deu tudo, absolutamente tudo errado aí pro Bolsonaro. Aliás, segunda e terça, eu já tô perdendo a noção dos dias. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Se você já é inscrito ou inscrita, deixa o seu comentário, curte o vídeo e vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita. E olha, quem quiser aí distribuir conteúdos do Plantão Brasil aqui nas redes sociais, ou
Ou quiser só ter o conteúdo mesmo, cortes do Plantão Brasil, seja para distribuir nas redes, colocar nas suas redes, ou para ter, aqui embaixo na descrição, no segundo ou terceiro link tem ali, ó, entre no grupo de distribuição. Ali você vai receber muitos cortes do Plantão Brasil, pelo menos uns 5 ou 6 todos os dias, tá? Então, entre lá no grupo. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Falou!